corpo docente. Queria também prestar uma homenagem aos meus pesquisadores, do Graduação Pública, presente, também do MSC, também mestrando e doutorando do nosso PPG. Uma satisfação muito grande, quero agradecer a confiança do Magno, do Vídeo, do Edmamper. Como o Almirante mesmo comentou, precisamos discutir o que está acontecendo. Nós não estamos diretamente envolvidos com o conflito, mas precisamos discutir o que está passando no mundo e ter a responsabilidade de falar depois do meu professor do PPG, o professor Wagner. É uma grande responsabilidade e anteceder o meu grande amigo, o professor Hélio. Satisfação enorme estar com vocês dividindo essa manhã de hoje. Minha ideia, muito sinteticamente, uma breve introdução, fazer uma análise geopolítica, utilizando um pouco do método que aplicamos aqui na Escola de Guerra Naval e, a título de conclusão, as lições que foi o pedido do Almirante Magno, do 7º. Queria fazer uma provocação, a título de introdução, com essas capas de jornal do New York Times, uma um dia depois do início da Primeira Guerra Mundial, dia 2 de setembro de 1939, e do mesmo New York Times, no dia seguinte da invasão da Ucrânia, para uma reflexão nossa. Será que nós estamos numa terceira guerra mundial e não sabemos? Será que a humanidade sabia que estava na Segunda Guerra Mundial, 4 meses depois da invasão da Polônia pela Alemanha, em 1939? Apenas algumas a título de reflexão. Bem, a título de reflexão, não podemos esquecer que o mundo está passando por vários desafios, não apenas o conflito da Ucrânia, mas destaca a questão da desigualdade socioeconômica, dos movimentos migratórios, não apenas o movimento migratório do conflito na Ucrânia, mas muitos outros, questão de guerra cibernética, crises transnacionais, busca por recursos naturais. Infelizmente, nosso planeta está num momento bastante conturbado. Esse é o slide chave que eu uso para mostrar como vejo o mundo hoje, em termos de disputa global. A grande disputa de poder internacional hoje entre Estados Unidos e China. Os Estados Unidos ainda mantendo a posição de liderança no mundo e a China tentando atingir. O professor Wagner também comentou a questão econômica, né? A previsão da China assumir o primeiro lugar aí na economia global. Mas outros atores também importantes, obviamente a Rússia, obviamente os demais parceiros da OTAN, Estados Unidos faz parte da OTAN, obviamente, mas quis colocar ali a OTAN como instituição para simbolizar outros atores importantes, como França, Alemanha, Reino Unido. E coloquei ali em propósito embaixo um ator que pouco falamos, que precisamos estudar mais, conhecer mais, que é a Índia. Um ator que vejo também chave nesse conflito que está em andamento. E deixo para título de reflexão das senhoras e dos senhores duas questões. Será que realmente, em termos militares, a Ucrânia e as ex-repúblicas da União Soviética passarem por OTAN é uma ameaça militar efetiva para a Rússia? A reflexão. E a outra, que eu acho que é importante a gente exercitar essa capacidade de quem são os vencedores, quem serão os vencedores, os perdedores, no final das contas, desse conflito, que em algum momento vai acabar com todos acabar. Em termos de análise, meus alunos já começaram a ver essa metodologia básica, né? A importância de analisar a geografia e a história para qualquer conflito, para qualquer crise internacional e discutirmos as relações de poder em todos os campos, em todas as suas expressões. O professor Wagner já mostrou esse mapa muito importante em termos de geografia e história, ou seja, nós lembrarmos do que aconteceu, olharmos a questão geográfica mesmo, digamos assim, da proteção em profundidade, da defesa em profundidade da Rússia, tendo todos aqueles buffer states, aqueles estados tampão ali na frente, e não tem mais. Em termos de definição de poder, também já conhecido por todos, ou seja, aquela vontade de um Estado prevalecer em relação a outros Estados, pode ser feito soft power ou hard power. Aqui na escola também seguimos a metodologia de como discutimos poder, analisarmos as expressões do poder nacional. E aqui, rapidamente, num ranking de poder militar, de outros que existem, destacar a posição da Rússia como a segunda maior potência militar do planeta, inclusive à frente ainda da
da China e de outras potências aliadas aos Estados Unidos, temos ali como principais potências, como é o caso próprio do Japão, Coreia do Sul, Reino Unido, França. Importante também lembrar da questão da arma nuclear, muito bem lembrada na primeira apresentação. Vejam a diferença, a quantidade de ogivas nucleares de posse dos Estados Unidos e Rússia. Os países membros, todos os países membros permanentes do Conselho de Segurança possuem arma nuclear, possuem essa tecnologia e não abriram mão dessa tecnologia, muito importante a gente não esquecer. Questão da parte econômica, salta aos olhos o fato de que a Rússia, por exemplo, tem um PIB equivalente ao PIB brasileiro. Então, vemos que, em termos de economia, a Rússia tem seus problemas, muito focada, muito centralizada, muito dependente de exportação de petróleo, de gás, de minerais. Isso é uma fragilidade para a Rússia também que a gente precisa lembrar. E aí trago, por exemplo, a questão de como que óleo e gás ainda são elementos importantíssimos, de energia é um elemento importantíssimo do sistema internacional. Ver quantos países, e interessante, o professor Wagner tem comentado a questão de uma coisa é o discurso, outra coisa é a prática, ver quantos países conseguiram comprando petróleo e gás da Rússia, mesmo depois do 24 de fevereiro. Muito sinteticamente, eu vim logo para o ano passado, só para lembrar alguns eventos nessa retrospectiva geopolítica que faço. Nós não sabemos que eu gosto de fazer uma retrospectiva mais para trás, mas pelo tempo disponível já fui para o ano passado, só para chamar a atenção de alguns pontos. Primeira questão da energia. Ninguém pode esquecer que passamos 2 anos de pandemia, ainda estamos nela, mas uma situação bem melhor do que estávamos em 2020, 2021, graças a Deus. Mas em 2021 tivemos o problema da busca pela energia, os preços de energia, de petróleo, de gás, já começaram a subir no passado, e aí começou aquela disputa entre meio ambiente, tivemos a cota, em novembro, lá nas costas, lá, e aquela disputa entre ambientalistas e aqueles que realistas, no final das contas, ninguém quer morrer de frio, estamos vendo agora discussões sobre o uso do carvão novamente na Europa, na própria Alemanha, etc. Teve um evento também que considero importante, que foi o encontro de Biden com o presidente Putin em Genebra, em junho. E para nós, naquele momento, tem um ano atrás apenas, o tema principal daquele encontro do Biden com o Putin foi discutir os ataques cibernéticos que estavam sendo feitos a infraestruturas críticas dos Estados Unidos. Lembrem que no ano passado, sistemas de abastecimento de combustível na costa leste americana foram interrompidos por ataques cibernéticos devidos da Rússia. E o presidente Biden fez uma ameaça direta, que foi aberta à imprensa, de que isso não poderia mais acontecer, falando sobre Putin. O tema da Ucrânia não era o tema principal. Podemos até supor que foi conversado, mas não era um tema principal. Isso foi em junho do ano passado, não é tanto tempo atrás. Em agosto, tivemos a questão do Afeganistão, aquela saída, na minha avaliação, desastrosa dos Estados Unidos, e a mensagem que aquela saída, em agosto do ano passado, dos Estados Unidos do Afeganistão, daquela forma, para a Rússia, para o presidente Putin, na minha opinião, é de uma fragilidade. Uma fragilidade entre o sistema político dos Estados Unidos, o militar, e depois ocorreram audiências no Congresso, e tanto o secretário de Defesa como o general encarregado do combate no Afeganistão falaram em audiência para o Congresso de que tinham assessorado o presidente Biden a fazer diferente. Ou seja, para o Putin, o que ele estava vendo? Realmente os Estados Unidos em foco total na China e nos Estados Unidos o sistema político estava dialogando bem com o sistema militar. Também é um dado importante. Logo em seguida, um mês depois, em setembro do ano passado, tivemos a AUKUS. Qual é a mensagem da AUKUS para o Putin? Vamos lembrar que a França formou um prejuízo de 60 bilhões de dólares no contrato que os australianos tinham com a construção submarina eram com os franceses. E a AUKUS veio mudar isso. Qual era a mensagem passada para o Putin? Olha, a OTAN está em crise. O Biden considerou totalmente um aliado importante, que é, inclusive, embaixador sendo chamado de Washington, embaixador sendo chamado também da Austrália, de volta para a França, as relações com o mundo. E interessante que no mesmo mês de setembro do ano passado, um exercício envolvendo países da OTAN e a Ucrânia, aonde?
dentro do mar de Azov, o mesmo mar que hoje é totalmente dominado pela Rússia. Isso foi em setembro do ano passado. Em novembro do ano passado, vimos as tropas russas na fronteira com a Ucrânia. Viemos para 2022. Alguns eventos chamam a atenção, por exemplo, o encontro de Macron, presidente temporário da União Europeia, tentando exercer o papel de líder global. Não vamos esquecer das eleições que ocorreram depois, em abril desse ano. O Macron foi reeleito. O Macron queria tentar resolver, teria sido importante para a imagem dele resolver a crise que estava. Também tivemos o encontro do Lavrov com o Antony Blinken, os dois ministros de Relações Exteriores, em Genebra, também em janeiro, com um resultado aparente. Tivemos a ida do Putin à China, no dia 4 de fevereiro, encontro importante com o presidente Xi Jinping, estabelecendo um memorando de entendimentos importantes. Provavelmente conversou com o presidente Xi Jinping sobre a invasão e provavelmente uma das coisas que me parece clara é que o Xi Jinping pediu a ele que espera terminar as Olimpíadas. Lembramos que naquele mesmo dia, 4 de fevereiro, iniciaram as Olimpíadas de Inverno e efetivamente isso aconteceu. O presidente Putin só invadiu a Ucrânia no dia 24, as Olimpíadas terminaram, se não me engano, no dia 20 de fevereiro. Também aqui a questão, essa imagem, eu gosto de mostrar essa imagem nas minhas palestras, porque eu acho que o Putin, como o senhor bem comentou, esperava este Zelensky, fardado e ficando em Kiev. Aliás, nem o Putin e nem muitos líderes do Ocidente. Vejo muito essa questão do conflito, essa chave, se não me engano, do The Economist, muito interessante, a China como suporte do conflito. A China vendo o que está acontecendo entre Rússia e Estados Unidos, vou comentar um pouco a seguir sobre isso. Tivemos agora, na semana passada, uma reunião importantíssima da OTAN, com a nova estratégia da OTAN, e chamando a atenção de um detalhe que acho bem peculiar. A última estratégia da OTAN, que foi divulgada em 2010, na cúpula de Lisboa, o presidente Medvedev era o presidente da Rússia e ele estava presente. Né? E a Rússia era chamada de um parceiro estratégico na estratégia de 2010 da OTAN. E também, aí deixo agora, os eventos do segundo semestre, considero extremamente importantes a reeleição do presidente Xi Jinping para o terceiro mandato, um evento para nós acompanharmos, e a questão das eleições americanas no Congresso em novembro, também acho que é um elemento importante para nós. Trazendo rapidamente aqui um mapa, elaborado por um pesquisador do UNAC, da votação do dia 2 de março. Vejam que todo o Ocidente ali praticamente fechado, condenando a invasão da Rússia na Ucrânia, dia 2 de março, mas já temos ali vários países americanos cristianos, vários países da Ásia cristianos. Mas eu faço um salto importante para esse outro mapa, 7 de abril. Vejam como a situação já é outra. Ou seja, quando a questão foi para discutir a retirada da Rússia da função do Conselho de Direitos Humanos da ONU, o próprio Brasil já se absteve. Ou seja, o Brasil já se posicionando diferente, ou seja, não totalmente alinhado com os Estados Unidos e com a Europa, no sentido de, olha só, nós condenamos a guerra, nós condenamos o uso da violência para resolver questões internacionais, mas não aceitamos o cancelamento da Rússia. Acho que isso é um ponto importante. O mapa do conflito de segunda-feira, já apresentado pelo professor Wagner, ou seja, a concentração ali no leste do Donbas, também ali na Crimeia, tática. Considero como os principais atores para a nossa análise esses atores, ou seja, a Rússia, obviamente, diretamente com a Ucrânia envolvida, os Estados Unidos, a China e os demais países da OTAN. Eu vou falar rapidamente sobre ele. Em relação à Rússia, qual o objetivo do Putin? Uma pergunta que ele pode fazer: o que Putin quer com essa... O que ele queria com essa invasão? Primeiro, que eu acho que o Putin quer permanecer no poder até 2036, que é uma mudança da Constituição russa que permite ele ser reeleito e permanecer no poder até 2036. E, como nós vimos também, a ideia inicial era substituir o governo, na minha avaliação, substituir o governo da Ucrânia por um governo pró-Rússia. E eu acho que a decisão de Putin ela foi ou por mau assessoramento,
alguém disse para ele que podia ir, que estava garantida, com o kit de Kiev, com os Zelensky, que podia, etc. Ou por uma decisão que nós também não podemos descartar, dele, própria, pessoal, contra a assessoria dos seus generais. Também é algo que a gente não pode descartar, só o futuro para saber a verdade do que aconteceu nessa invasão. Também subestimou tanto a reação da ucraniana, do próprio Zelensky, mas também da OTAN, que estava esfacelada. A OTAN da Alpes, a OTAN da saída do Afeganistão desastrada, o Macron, há 3 anos atrás, falou que tinha tido um AVC, a OTAN não existia mais, etc. Ou seja, a OTAN já bem complicada. Eu acho que, em relação à Rússia, eu discordo de alguns analistas. Eu acho que as sanções econômicas elas são importantes, elas podem não estar sendo relevantes agora. Muitos falam, não, mas o mundo está valorizado, etc. A Rússia se preparou para esse conflito, efetivamente, mas eu acho que no médio e longo prazo, essas sanções prosseguindo, uma das perdas da Rússia, claramente, é a questão do mercado europeu de petróleo e gás. Então, é por isso que eu coloquei ali. Eu acho que alguns acordos com China, Índia, Irã, China e Índia, grandes consumidores de petróleo e grandes importadores de petróleo e gás, China, o maior de todos, a Índia, o terceiro maior. Então, eu acho que esses são acordos muito importantes e já estamos vendo esse movimento de aumento de compra de petróleo e gás de China e Índia, principalmente China e Índia. Então, aqui, nesse item 2, fator tempo que parece fundamental. Para o Putin, eu acho que esse 3 aqui atenderia ele. Ou seja, a garantia de que a Ucrânia não vai entrar na OTAN. Eu não acho que o Putin, por exemplo, ele tem a pretensão de conquistar a Ucrânia toda agora. Acho que ele já desistiu dessa linha de ação, na minha avaliação. Eu acho que essas são as condições que o Putin aceitaria uma paz, né? Ou seja, a questão da não adesão da Ucrânia à OTAN, o reconhecimento da Crimeia sendo parte da Rússia, as sanções econômicas contra a Rússia, obviamente, foram retiradas, e o reconhecimento das duas repúblicas, aquelas repúblicas que foram reconhecidas pela Rússia em 2021. Mas, Leonardo, mas a Rússia já conquistou mais que isso. Eu acho que é para a mesa de negociações. Você conquistou mais do que vai ficar no final das negociações. E a Ucrânia? A Ucrânia, como eu comentei, o Zelensky surpreendeu a todos, né? Também algo como lições, né, desse conflito, a questão da comunicação estratégica, o fato do Zelensky fazer discurso para vários parlamentos do mundo, a imagem da Ucrânia perante o Ocidente, pelo menos, a Europa e o Ocidente de maneira geral, muito melhor do que da própria Rússia. A imagem degradada da Rússia, a imagem abalada da Rússia do sistema internacional já é uma derrota para o Putin, sem dúvida. A questão da paz para os Zelensky é complicado perder território. Nesse momento, eu vejo como uma questão chave para ele, como controlar os grupos mais radicais dentro da própria Ucrânia que existem. Né? Eu cito até, no item 3, a questão do próprio presidente Azov, que estava defendendo Mariupol. O Azov é um grupo radical que foi incorporado nem as forças armadas ucranianas, na verdade. O Azov fazia parte era uma milícia, digamos assim, que foi organizada à parte, né, dentro de uma estrutura de guarda nacional que foi criada em 2014, e por isso que tem essa discussão atualmente se vão considerar os Azovs como terroristas ou não. Né? Tem uma discussão atual na Rússia, passa 2 vezes no Congresso e no Parlamento russo, de se vai considerar os Azovs como terroristas ou como militares ucranianos. Essa é uma questão importante. E os Estados Unidos? Bom, na minha avaliação, até olhando o ano passado, como é que estava, os Estados Unidos estavam focados para a China. A questão dos Estados Unidos era a China. Mas as coisas foram mudando, né, ao longo, principalmente com a questão de novembro, né, das tropas ucranianas, das tropas russas na fronteira com a Ucrânia. Mas desde o início, eu quero chamar a atenção nesse fato, o Biden nunca demonstrou nenhuma intenção de, por exemplo, trazer a Rússia novamente para o G8. Nós não podemos esquecer que o G8 existiu durante mais de 20 anos. Não, 15 anos, né? Até 2014 o G8 existiu. Em 2013 teve reunião do G8 com a presença da Rússia.
primeira reunião do G8, se não me engano, foi em 98, 97. Então havia a presença da Rússia. Como eu comentei com os senhores, em 2010, em Lisboa, o presidente Medvedev estava presente na reunião da OTAN, como convidado na reunião da OTAN, presidente russo, 2010. Então, eu acho que isso Biden já descartou desde o início. Ele não pensou nessa possibilidade, na minha avaliação, meio estratégico dos Estados Unidos. E facilitou a aproximação, essa parceria, eu não gosto de chamar de aliança, a parceria da Rússia com a China. E aí, essa reação rápida dos ucranianos, porque os Estados Unidos também não previam que os ucranianos fossem conseguir resistir, né, que os Zelensky fossem permanecer, e provavelmente, ali dentro do inner circle do Biden, alguém chegou para ele e falou assim: presidente, uma oportunidade de nós cancelarmos a Rússia, tirarmos o Putin do poder. E o Biden comprou essa narrativa, essa ideia, essa linha de ação. E nesse pacote de cancelar a Rússia veio junto, tirar o Putin do poder, tomar o mercado de gás, principalmente na Europa. Já estamos vendo isso. Hoje recebi informação de que os Estados Unidos, agora em junho, no final de junho, já passou a ser o maior fornecedor de gás para a Europa, ultrapassando a Rússia agora. Ou seja, os Estados Unidos já substituindo, já ganhando o mercado. Isso aí a Rússia perdeu. Na minha avaliação, a Rússia perdeu isso. E também a questão impulsionando a indústria de defesa, né? A Naval, a maior indústria de defesa do planeta, agora tem uma justificativa, porque o malvado da Rússia está atacando o coitado da Ucrânia, eu tenho que ajudar os ucranianos, né? Então, a indústria de defesa dos Estados Unidos ganhando mais dinheiro. Recuperou a confiança em parte, né? A OTAN vai ser acreditada, então os Estados Unidos recuperando a liderança da OTAN, que já tinha mais ou menos perdido. E no final, ali, uma coisa que eu acho importante, um recado para a China: olha, não faz isso não, porque eu vou fazer a mesma coisa com você, se você invadir. Tá? Eu acho que essa é a ideia dos Estados Unidos. Chama atenção para a importância da inteligência, né, dos Estados Unidos em prol das forças ucranianas, isso para mim é claro, e também nós não podemos esquecer, e aí eu fecho o slide dos Estados Unidos, as eleições em novembro. Porque a popularidade do Biden não está aumentando, pelo contrário, está caindo, porque, no final das contas, como todos, o bolso faz bastante diferença. Inflação alta nos Estados Unidos, inflação alta na Europa, o povo americano está sentindo as consequências desse pacote de pandemia mais conflito. Então, isso pode afetar o posicionamento dos Estados Unidos nessa questão. Em relação à OTAN, ele fugiu das cinzas, né? Todos já estamos falando até que a OTAN ia acabar, etc. A Alemanha é um ator importantíssimo. Outro erro estratégico do Putin, ele pode ter ressuscitado, né, a Alemanha, aquela Alemanha, né? Ou seja, valores muito mais altos no orçamento de defesa, etc. A França se posicionando, querendo resolver diplomaticamente, querendo exercer a posição de liderança na Europa, na União Europeia, de maneira geral. Mas eu acho que outra grande derrota do Putin nesse conflito foi esse último erro. A entrada da Finlândia e da Suécia talvez até seja a maior derrota estratégica da Rússia nesse conflito. Isso não vai voltar, né? Ou seja, não acabou o conflito, a Finlândia e a Suécia vão voltar a ser neutros. Isso não vai acontecer. Finlândia e Suécia entram para a OTAN e vão ficar na OTAN. Então, isso, para mim, em termos estratégicos, é uma grande derrota da Rússia. China, eu acho que ela não deu apoio total para a invasão. Ela não está dando apoio total. A gente está vendo armas chinesas, não temos militares chineses, nada disso. Prioridade do país é a eleição de Xi Jinping no final do ano, a questão do Covid, a questão da retomada do crescimento econômico é importantíssimo, o seu grande projeto de poder, que será a grande potência do planeta, e a questão de Taiwan, que eu acho que é fator de tempo apenas para eles retomarem Taiwan. Está servindo de laboratório para a China, né? Ou seja, a China está olhando esse cancelamento da Rússia, obviamente preocupada com isso, que pode acontecer com ela. E os Estados Unidos com foco na Ucrânia e Rússia, e aí tem uma questão interessante, porque, por um lado, é interessante até que os Estados Unidos estão focados lá na Ucrânia, Rússia, e esquecendo um pouquinho da China, mas, por outro lado, para a China, grande importador de petróleo e gás, grande importador de commodities, que esses preços altos também não é bom para a China. E o Brasil nessa história toda? Em linhas gerais, não podemos esquecer que hoje
estamos no Conselho de Segurança das Nações Unidas, então uma grande responsabilidade para o país, as decisões. É muito difícil, é muito fácil nós sentarmos em casa, tendo televisão, de criticar o posicionamento A, B ou C, mas a gente estamos na posição do decisor, é bastante complicado. Alta dependência de fertilizantes, isso tem que ser, nós temos que acordar essas dependências, vou falar isso depois. Aumento dos preços da energia e alimentos, obviamente, não é bom para nós, né? Se impacta de maneira geral na vida nossa. Não havia, até o momento, uma sanção por parte dos países da OTAN, da Europa, Estados Unidos, em relação ao posicionamento do Brasil com a Rússia, que nós continuamos comprando fertilizante russo, não vi nenhuma retaliação. E o item 5, e esse evento aqui é tentando buscar justamente isso. A minha impressão é que paramos de discutir, só discute agora a eleição. Né? A eleição, inflação, ou uma coisa ou outra pontual, mas o conflito em si muito pouco. Esses são os principais impactos, né, do conflito: energia, alimentos, sem sombra de dúvidas, impactos, porque isso aí pode, principalmente alimentos, temos aí casos históricos, como Primavera Árabe, outros casos históricos de revoltas que aconteceram em função de preços dos alimentos elevados em muitos países que dependem da importação de alimentos. A crise de refugiados, já 8,5 milhões de ucranianos saíram, gente, isso é muito, 8,5 milhões. Engraçado que ninguém fala muito disso, né? Acho que é normal 8,5 milhões. Né? Vivemos anos aí para 6 milhões de venezuelanos. Né? Desde 2013, 2014, 6 milhões de venezuelanos. Já estamos com 8,5 milhões de ucranianos. Né? Então, um evento importante. E eu coloquei globalização a título de discussão que mereceria outra palestra. Né? Será que nós não estamos aí num momento de desglobalização, impacto, né? Ou seja, desse conflito na ordem global, na estrutura da ordem global? E aí, já terminando no final, eu acho que é impossível prever agora exatamente quando o conflito vai acabar, muito difícil. Eu acho que a questão da energia, a questão do inverno no norte, o peso disso, a inflação no hemisfério norte, resultado das eleições dos Estados Unidos em novembro, e esse impacto do efeito da inflação, estamos vendo aí, Boris Johnson deve cair, né? Depois de ontem, ou seja, a situação do Reino Unido interna também muito ruim, greve em vários lugares, tem ontem greve no sistema de petróleo da Noruega, ou seja, funcionários de empresas de petróleo da Noruega, o principal fornecedor da Europa, depois da Rússia, da Noruega, tem vários funcionários em greve, tivemos greve recente no Reino Unido, França, Alemanha, ou seja, estabilidade na Europa. Eu acho que a OTAN não vai atacar a Rússia, né? Também não vão contar ameaça que a Rússia não vai atacar a OTAN. O Putin até falou na semana passada que a Finlândia, a Suécia podiam estar portanto, não tinha problema. Lógico que tem problema, mas ele não podia dizer diferente. Eu acho que as sanções econômicas, vamos ver até que ponto elas podem fazer efeito e quando vão fazer efeito na Rússia efetivamente. Uma coisa que eu acho importante, a título de lição, é isso aqui. A Ucrânia abriu mão de poder. Né? Ela possuía as armas nucleares e ela cedeu. Eu acho que, como lição, já que nós estamos falando de lição, eu acho que é uma coisa que nós temos que refletir. Não se abre mão de poder, papel. A Ucrânia abriu mão do poder efetivo, que eram as armas nucleares que possuía, por um documento que dizia que a Rússia, Estados Unidos, Reino Unido iam proteger a Ucrânia caso acontecesse alguma coisa, nós estamos vendo o que deu. E eu também chamo a atenção para a questão da Marinha. A Ucrânia não se preparou em termos de marinha para um possível ataque da Rússia. O bloqueio naval que nós estamos vendo aos corpos ucranianos pela Rússia foi porque a Ucrânia não tinha marinha. Então, também um outro aspecto interessante a título de lição, a importância das marinhas. Eu acho que a guerra de informações está clara, os países precisam desenvolver sua capacidade nesse campo, controle da narrativa, ou seja, comunicação estratégica, questão de inteligência, guerra cibernética de uma maneira geral, ou seja, a guerra de informações também é algo como lição para nós, né, para os outros países, tá bastante importante nesse ponto. E para fechar, essas três últimas, ou seja, o Brasil especificamente, nós temos que mapear as nossas vulnerabilidades estratégicas e traçarmos linhas de ação para atenuar. Nós temos capacidade disso, nós temos tamanho, nós temos população, nós temos espaço territorial para isso. Muitos países, obviamente, não têm isso, mas nós temos que aproveitar esse conflito para discutir esse tipo de situação. Quais são as nossas vulnerabilidades?
É fertilizante? É petróleo refinado? Precisamos mais de refinarias, por exemplo? Deixarmos de importar gasolina, óleo diesel, que não temos refinaria suficiente para refinar o petróleo que tiramos. Ou seja, nós temos que levantar essas vulnerabilidades e traçar uma linha de ação. Diversificar ao máximo nossos parceiros comerciais. Eu me preocupo muito com essa parceria grande que nós temos com a China. Hoje, 32% do que nós exportamos, 33% é para a China. Eu acho muito. Precisamos buscar mais mercados e diversificar os nossos parceiros comerciais. Não podemos ficar dependentes comercialmente de determinados países que possam influenciar nas nossas decisões estratégicas. E, para finalizar, esse evento, mais uma vez, corresponde isso, tendo aqui a presença do meu professor Wagner, meu amigo Hélio, da ICM, temos que aproximar as Forças Armadas da academia, discutir isso aqui. Isso que nós estamos fazendo, discutindo o conflito. Quais são as soluções? O que fazer? O que fazer diferente? Como nos preparar? Acredito que eventos como esse sejam importantíssimos. Gosto sempre de terminar com esse mapinha. Né? Precisamos pensar mais no Brasil. Mapinha centrado, meu dileto professor, né? Chefe, comandante de rede, me ensinou e sempre uso para fechar minhas apresentações, até em homenagem ao senhor, chefe, esse mapa centrado em Brasília. Nós temos que olhar o nosso entorno estratégico, nós temos que olhar aquilo que importa diretamente ao nosso país. Muito obrigado a todos.